Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós começamos aqui a nossa ministração, Momento da Palavra, com a Semana do Intercessor. A Semana do Intercessor, nós vamos ter aí 7 dias. Vai falar sobre o chamado do intercessor, o processo, o peso, o segredo do intercessor, a batalha do intercessor, o clamor do intercessor, a guerra do intercessor e o recompensador do intercessor. Vai ser uma semana que a gente vai mergulhar bem profundo no chamado, entender um pouquinho sobre a vida prática da intercessão. Você sabe o que é uma intercessão? Você sabe o que é a diferença da oração, da intercessão e a oração comum? O papel do intercessor nós vamos também conhecer aí, entre o sacerdote espiritual que se coloca entre Deus e os homens, o coração do intercessor quebrantado. A gente vai ver vários exemplos bíblicos aí, amém? E é isso, gente, vai ter muita novidade, tá? Lembrando aqui que sempre no processo da intercessão que a gente tiver no finalzinho já da oração, eu vou tratar como um ato profético, a gente vai trazer também várias perguntas. Inclusive eu vou abrir enquetes dentro das minhas redes sociais. Hoje eu abri a internet para pegar as perguntas que mais o pessoal... Ai, foi tão difícil, sabia? Para eu poder pesquisar isso, gente. Foi muito complicado, porque a internet ela não traz mais explicadas as perguntas que mais vocês pedem. Mas enfim, o que é interceder, pastor? A palavra interceder ela vem do latim intercedere, que significa o quê? Colocar-se entre. Biblicamente é um ato de se colocar entre Deus e os homens em oração, pedindo misericórdia, perdão, intervenção ou mudança de cenários. O intercessor ele é alguém que ele é movido por compaixão, em orar em favor de outras pessoas, trazendo ali à terra a resposta que só poderia vir do céu. Então, Ezequiel 22:30 fala sobre isso. Busquei entre eles homens que estivessem tampando muros, estivesse na brecha perante mim e esta terra, para que eu não destruísse, porém ninguém achei. A intercessão, ela muda destinos? Muda destinos. A questão de Ló aqui, quando Abraão orou, a gente está na maratona bíblica, hoje a gente vai fazer, tá, gente? Hoje tem maratona bíblica. Em Gênesis capítulo 18 fala sobre isso, onde Abraão intercedeu pela vida de Ló e Deus interviu. Em Êxodo 32 fala sobre o desvio de juízos, quando Moisés intercede por Israel. Ali em Êxodo 32. Onde também a questão aqui da igreja intercedendo por Pedro, onde Deus abriu as prisões espirituais ali. Também a oração do coração de Cristo. Jesus vive eternamente para interceder por nós, E o que é interceder, pastor? É se colocar diante de Deus em favor dos outros. Então não é tentar controlar a vontade de Deus ou orar fora dos princípios. Muitos intercessores erram quando eles colocam a mão onde Deus já está com a dele, tá? Isso significa querer assumir batalhas que não estão entregues ao Senhor, ou tomar sobre si responsabilidades que só dependem da pessoa. Então, o verdadeiro intercessor, ele não substitui Deus, mas ele se submete a ele. Então, a batalha, ela não é vossa, mas ela é de Deus. 2 Crônicas 25. Então, tudo isso a gente vai estar dentro do nosso estudo. A gente vai falar sobre a libertação, quando Paulo e Silas oravam. A gente vai falar sobre proteção na intercessão. A gente vai falar sobre avivamento. A gente vai falar sobre santificação dentro da intercessão, oração guiada pelo Espírito Santo. A gente vai falar sobre discernimento espiritual, persistência, fé, autoridade. A gente vai também falar sobre o chamado do intercessor. Então aí você que se sente peso espiritual e é levado a orar por situações que não são suas, a gente vai falar sobre isso. Você que tem compaixão intensa e lágrimas fáceis diante da dor dos outros,
Esse é o chamado do intercessor. Muitas vezes o Espírito Santo, ele desperta você nas madrugadas. Isaías 62, verso 6 fala sobre isso. Esse é o chamado intercessor. Essas são as identificações. Como é que eu consigo saber que eu sou chamada para ser uma intercessora? Quando eu sou atraída a orar por líderes da igreja, ou famílias e nações. Quando eu experimento cargas espirituais que aliviam somente depois da oração. Isso é ter o dom de interceder, tá, gente? Eu tenho o dom de intercessão também. Você que se sente peso espiritual, você é levado a orar em situações que não são suas, é o seu chamado de intercessão. Da mesma maneira, também o Espírito Santo ajuda nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, ou como também o mesmo Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Quais são os temas principais que movem o intercessor, pastora? A salvação, a liderança espiritual, famílias, nações, igrejas, livramento de juízo e avivamento. Amém? Resumindo, o intercessor ele só é chamado por Deus para se colocar na brecha, movido por compaixão, guiado pelo Espírito Santo e sustentado pela palavra, com armas espirituais e vivendo em renúncias. O que é renúncia, pastora? Eu dizer não para o pecado, glória a Deus. Então, gente, é o poder de transformar a realidade em oração. Ele não é alguém que ora apenas por si, mas ele é também aquele que se dispõe em ser sempre ponte, sabe, para estar sempre orando. É tão bom isso, amém? Hoje nós vamos falar, então, aqui sobre o chamado do intercessor. O chamado do intercessor, Ezequiel 22, versos 30. E busquei entre eles um homem que estivesse tampando os muros e estivesse na brecha perante mim. E por esta terra, corrigindo, mas que eu não a destruísse, porém ninguém achei. A intercessão é o coração de Deus compartilhado com o homem. Aqui nós vamos falar sobre que ela não nasce de uma necessidade humana. Ela apenas está ali e cresce o desejo do Pai de levantar pessoas que se coloquem no lugar da brecha, né? Ali chamando por misericórdia e livramento pelaquela pessoa. Então a transformação, vamos passar para a transformação. A transformação ela é traga quando nós intervimos ao nome de Cristo, tá? Como foi explicado aqui para vocês e vai ser explicado durante essa semana. Aqui nós vemos a diferença entre orar e quem intercede. O intercessor, ele se envolve, ele sente a dor, ele carrega o peso, ele se posiciona. A Bíblia deixa claro que Deus, ele procura intercessores, Ezequiel 22, 30. Ele diz, busquei alguém, mas não achei. Isso mostra que intercessores não são comuns, são raros, são preciosos, são indispensáveis. Moisés foi um exemplo disso, quando o povo construiu o bezerro de ouro e Deus decidiu destruir. Então Moisés, ele se colocou diante de Deus, ele clamou pela misericórdia. Não apenas ele orou, mas ele se colocou entre o juízo de Deus e o povo rebelde. E Deus ouviu a intercessão dele. Em Êxodo capítulo 32, onde nós vamos lá para a nossa maratona lá na frente, tá? Agora ainda está cedo, a gente está em Gênesis. Então assim também Abraão intercedeu por Ló, pela cidade de Sodoma. Ali ele demonstrou ousadia em dialogar com o Senhor, em favor de outros. Em Gênesis 18, que a gente já passou até disso, a gente está no 30 hoje, né? Na nossa maratona bíblica. Então a importância da intercessão, ela é tão grande, que até Jesus intercede, ele exerce também esse ministério. Então, pastor, é para todos? Eu acredito que sim, queridos. Porque Jesus, ele vive para interceder por nós, em Hebreus 7, 25. Isso significa que o ministério da intercessão, ele não é apenas terreno.
mas ele é eterno. Porque o verdadeiro intercessor, ele precisa o quê? Entender que não é chamado para colocar a mão onde Deus já está com a sua. Isso significa que não devemos tomar para nós batalhas que pertencem somente a Deus. Interceder é colaborar, não substituir. Quem intercede não manipula Deus. Amém? Mas se alinha à sua vontade. Então, o poder da intercessão, ele é transformador, porque ele muda destino. Ele abre prisões, ele desfaz decretos de morte, ele traz salvação, ele liberta famílias inteiras, mas com um só intercessor. Vocês sabiam disso? Porque, primeiro, é preciso um coração limpo para interceder. Salmos 24, versos 3 fala sobre isso. Depois que eu aprender a orar, eu sou guiada pelo Espírito Santo. Tem gente que coloca os outros para interceder por você e a pessoa nem sabe orar. Ela vai lá e ela coloca intercessão, mas ela não tem um cronograma, ela não tem ali uma forma de trazer para aquela pessoa que está. Para o intercessor, o intercessor ele precisa ter direção. Ele não pode chegar em Deus e falar, Deus, eu quero te apresentar. Não é assim, gente. Interceder é colaborar, não é substituir. Quem intercede não manipula, como foi dito. Então, primeiro é preciso ter um coração limpo. Depois aprender a orar, guiado pelo Espírito Santo. Eu tenho que saber o que aquela pessoa precisa pelo Espírito Santo. Porque se ela está passando por uma situação de escassez, disso, daquilo, mas ela precisa de Jesus primeiro. Então eu preciso orar para que ela aceite Jesus. Então aprender a discernir os tempos espirituais é também persistir sem desanimar. É usar a autoridade divina, sabe? A gente precisa usar mais a autoridade divina. Porque quem é chamado como intercessor sente fardos que não são seus. Por quê, pastora? Quem é chamado como intercessor sente fardos que não são seus. São lágrimas que tem. A pessoa olha, ela começa a chorar pela vida daquela pessoa. Porque ela sente a urgência de orar em favor daquela pessoa. Ela sente no coração dela que ela precisa. Eu vou falar para vocês. Quem tem o dom do amor, tem o dom da intercessão muito forte. É um quebrantamento pela vida que ele está orando, pela entrega. Então hoje nós entramos nesse primeiro dia dessa jornada, porque nós precisamos compreender que interceder não é uma escolha pessoal, é um chamado divino. Deus ele levanta intercessores porque ele deseja mover pessoas na terra através de vasos dispostos. Ele poderia agir sozinho, sim, por que não? Mas ele escolheu agir por meio da oração. Isso mostra a grandeza, ao mesmo tempo a disponibilidade do ministério da intercessão. Então, quando Deus ele procura um homem para a brecha, ele não está procurando alguém perfeito, ele está procurando alguém disponível. Moisés, ele não era perfeito, mas ele se dispôs. Abraão não era impecável, mas ele ousou, ousadia, tá, gente? Interceder. Ana, ela não tinha forças, mas ela derramou a sua alma para Deus, diante do que ela estava passando. Ela estava demonstrando ali que interceder não é só formar uma força, mas é pelo meu quebrantamento. E Ana nos mostra isso. Para interceder, eu preciso aprender a discernir os tempos, Pai. Ai, Jesus, meu Deus, é muito forte. Por que eu preciso discernir, pastor? Porque para interceder eu preciso entender. Se eu tenho um amor pelaquela pessoa muito grande e eu quero ver ela salva, isso é o dom da intercessão. Você precisa interceder. Quantas vezes será que você precisa entender que para discernir, o Espírito Santo é que vai te conduzir a clamar com lágrimas. Outras vezes será em guerra espiritual, com autoridade. Outras vezes será apenas em silêncio, em espera. E é nesse relacionamento íntimo de você com Deus
que o intercessor, queridos, ele aprende a não se colocar aonde ele não deve e a não colocar a mão dele aonde Deus já colocou. Isso significa não tentar forçar resultados, que não se desgastar em guerras que não te pertence, mas pertence ao Senhor. Isso significa você não assumir pesos que só Jesus pode carregar. O intercessor, ele precisa ser guiado, não o guiador. A sua oração precisa estar o quê? Alinhada à palavra, ao Espírito, porque a intercessão ela não é sobre vontade humana, ela é sobre a vontade de Deus. Sabe, tem pessoas que são levantadas dentro da igreja e não sabem orar, não sabem. Eu vou interceder. Não é, gente, não é assim. Eu posso estar trazendo peso para mim, eu não sei. Há um poder extraordinário liberado dentro das pessoas quando elas decidem se colocar na brecha. A oração ela não é apenas uma palavra, ela é um governo espiritual, gente. Quando você intercede, são decretos de morte que podem ser cancelados. Entenda, correntes que podem ser quebradas, cadeias espirituais que podem ser destruídas. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito e seus efeitos em Tiago 5,16. Então, quando o justo, ele clama, o céu se move. Por isso, não despreze a oração. Não ache que o seu clamor não faz diferença. Muitas vezes você pode até dizer que o seu clamor não está sendo ouvido porque você não está tendo discernimento para clamar de forma certa. Não são as palavras bonitas, é a direção do Espírito. Então, muitas vezes, você pode até ser a única pessoa a ser sustentado na sua família, a estar orando pela tua casa. Isso é peso, né? É peso. Mas é bom colocar em ordem a nossa casa. Você pode até ser aquele ou aquela que diante de situações na sua casa, você seja, vamos dizer, o pilar. Que ninguém sabe, mas você é a única que se levanta de madrugada, você é a única que clama, você é o único que clama, você é o único que faz o clamor trazer o resultado. Porque o inferno ele não prevalece alguém que clama e jejum. A intercessão ela não traz aplausos, porque ela é um ministério oculto, tá, gente? A intercessão ela é um ministério oculto. Então, o que traz resultados grandíssimos é você interceder com alinhamento divino e discernimento. Os resultados, eles não são apenas para os outros, mas também para você. Porque quando você ora pelos outros, Deus cuida de você. Enquanto você se coloca na brecha, Deus coloca debaixo da sua sombra. Deus te coloca debaixo da sombra dele, né? Da sombra do Onipotente. Então, hoje, receba o chamado da intercessão. Pergunte ao Senhor, Deus, onde está a brecha que o Senhor quer que você tape. Talvez seja a sua família, seja o seu marido, seja os seus filhos, seja a sua igreja, seja a sua cidade, não importa. Se Deus ele te coloca no lugar, não fuja, porque Ele não te achou. Ele não achou você em qualquer lugar. Ele já te construiu como uma mulher, um homem de Deus. Ele te chamou. E se você responder, eis-me aqui, o céu vai mover através de você. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, hoje nos colocamos na brecha diante da Tua presença. Nós reconhecemos que o chamado do intercessor não é humano. Ele não é carnal, ele é celestial. E nós reconhecemos que interceder não é falar muito, mas é carregar o peso no coração de Deus na oração. Eu reconheço que o intercessor, Pai, é aquele que se levanta quando muitos estão dormindo. É aquele que sente dores que não são suas, mas é o que vem do Espírito Santo. Pai, hoje eu respondo ao Teu chamado e eu não quero ser um espectador da dor da geração que está aí. Eu quero ser, Senhor, um intercessor que clama, que chora, que derrama. Eis-me aqui. Eu sei que muitas vezes, Senhor,
Eu não saberei o que falar, mas o teu Espírito Santo intercede por mim. Em nome de Jesus, nesta hora, Pai, Senhor, que nós possamos nesse momento, em nome de Jesus, falar o que o teu Espírito Santo quer nos revelar. Com gemidos inexprimíveis, como diz em Romanos 8:26. Eu sei que muitas vezes as lágrimas serão minhas orações mais profundas. Eu sei que o intercessor, ele não vive para ele, mas para carregar no Espírito a carga dos outros. Pai, eu não quero ser uma esponja, mas eu quero que o teu Espírito Santo me ensine a discernir e a filtrar o que eu devo aceitar e o que eu não devo. Pai, que os meus joelhos, quando eles se dobrarem, Senhor, eu posso aceitar, Pai, entrar e sair em batalhas e discernir. E eu oro hoje para que o meu coração seja treinado pelo teu Espírito Santo, para que eu aprenda a discernir o tempo da intercessão, para que eu saiba quando eu me calar e quando eu me levantar em guerra, que eu não me coloque à disposição, Senhor, de guerras que o Senhor já está, Senhor, à frente, que a tua mão já está, mas que eu seja cooperador da tua vontade. Me dê a sensibilidade espiritual, abre os meus ouvidos para ouvir o teu chamado na madrugada, desperta para que eu possa estar de pé quando o inimigo tentar semear a destruição. Senhor, que eu possa, Pai, neste momento, me colocar na posição, na brecha, pela minha casa, pela minha igreja, pela minha cidade, pela minha nação. E que a minha boca se encha de palavras, de mudanças de história. E que a minha vida, ela se torne um altar contínuo de oração. Eu não quero interceder por emoção, mas eu quero, Senhor, por revelação. Eu não quero falar por compaixão, Senhor, mas por direção. Levanta, Senhor, com autoridade espiritual e cala a voz do inimigo. Levanta, Senhor, neste momento, com coragem para orar, com coragem para discernir, para se levantar, para estar em perseverança, insistir quando nada pode mudar, para que eu possa, Senhor, lembrar que o Senhor, Pai, Ele é o Deus que continua, Pai, nos ensinando. E hoje eu recebo o selo do chamado. Hoje eu respondo à voz que diz: quem há de se colocar na brecha? Eis-me aqui, Senhor. Amém? Louvado seja Deus, queridos e amados do Pai. Aqui foi o primeiro dia da nossa intercessão. Eu quero abrir aqui 10 perguntinhas. Vamos lá. Pastora, é certo o intercessor orar pelos outros enquanto ignora os seus próprios pecados? Vamos lá. Não. O intercessor, ele deve buscar a santidade pessoal, tá, gente? Antes de interceder, depois Deus ouve o coração puro. Ou seja, a oração do justo, ela é poderosa e ela é eficaz. Em Tiago 5,16. Por quê, pastora? Porque o intercessor, ele está ali intercedendo. Ele deve buscar santidade, queridos. Ele não pode interceder pelos outros e ignorar os seus pecados, né? Então aqui é errado eu interceder, tentar controlar a vida dos outros com a minha oração. Errado, muito errado. Inclusive tem uma pergunta aqui, tá, gente? Eu fiz uma pesquisa na internet e vou colocar enquetes dentro das minhas redes sociais. Pastor, é errado interceder e tentar controlar a vida dos outros com a minha oração? Sim! Intercessão, ela não é manipulação. É clamar em alinhamento com a vontade de Deus. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Outra, o intercessor, ele pode orar por alguém fora da igreja que nunca pediu ajuda? Pode sim, mas com humildade, paciência, ali confiando que Deus, ele age com o coração de cada pessoa diferente, tá? Como diz em Mateus 5:44, orai uns pelos outros. Tem pessoas que trazem muito esse versículo a fundo de outra forma. As pessoas confundem muito. Vamos lá, outra perguntinha.
É errado o intercessor sentir frustração quando as suas orações parecem não ter efeito? Não, não é errado, é humano, mas você precisa aprender e deve perseverar e confiar em Deus e no tempo dele. Então aqui eu quero trazer para você, não nos cansemos de fazer o bem ao seu tempo, ao tempo que ceifaremos, né? Ao seu tempo que ceifaremos, Gálatas 6:9. Outra pergunta, pastor, o intercessor, ele pode orar por alguém que rejeita completamente a Deus? Ele pode sim orar por um ateu, qualquer pessoa, mas ele precisa orar com fé, com amor e muita paciência pela libertação dessa pessoa, tá, gente? O Senhor é longânimo. Não queremos que nenhum pereça, né? Deus não quer, 2 Pedro 3:9, mas a gente tem que ter muita paciência, tá, gente? Tá? Pastora, é certo interceder por quem continua pecando publicamente sem pedir perdão? Sim, gente, mas deve-se orar pedindo arrependimento e transformação daquela pessoa, sem encobrir o pecado dela. Você sabe que ela está pecando, você não vai encobrir o pecado dela, você vai estar sempre intercedendo e falando com Deus. Orai pelos pecadores para que se convertam. 2 Coríntios 13:9. Pastora, é errado o intercessor se comparar com os outros intercessores e sentir inveja? É errado demais. É o que muitas igrejas, não somente as igrejas, mas muitos lugares hoje estão passando. A intercessão ela é um ministério de coração puro e não de competição. E precisamos entender isso, tá, gente? Então não tem inveja dos homens ímpios. Salmos 37, versos 1. Penúltima pergunta. Pastor, o intercessor pode orar sem discernir se aquilo é da vontade de Deus? Não, não pode orar. Orar sem discernimento pode trazer frustração ou desvio de propósito, tá, gente? Não se sobreponha aos homens, mas busquem discernimento pelo Espírito. 1 Coríntios 2:14. Amém? E a última pergunta aqui. Pastor, é certo o intercessor se desgastar emocionalmente? Ai, essa aqui foi demais. Se desgastar emocionalmente pelos outros sem limites? Não. Ele não precisa cuidar. Ele não precisa, tá, gente? Não. Ele precisa cuidar do coração dele e ter força espiritual para ele poder se levantar. A Bíblia diz o que? Em Mateus 11:28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Glória a Deus, louvado seja Deus. Então até aqui, hoje foi a nossa linda e maravilhosa palavra sobre o intercessor. Amém? Trazendo essas perguntas e todos os dias eu vou trazer. Eu vou tentar abrir uma enquete lá nas minhas redes sociais para vocês poderem perguntar, tá bom, gente? Eu vou responder aqui. A paz, que Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo, curta, comente, compartilhe. Um abraço no coração.